Hello, my friends! Eu sou a professora Thaís e hoje eu vim aqui nesse vídeo para falar com vocês a respeito da palavra wish. Wish, como substantivo, significa pedido ou desejo, mas eu vou falar nesse vídeo a respeito do verbo wish. Há 3 maneiras que eu vou falar nesse vídeo. A primeira maneira, eu vou sempre usar o wish com o verbo no passado simples. Toda vez que eu lamento alguma coisa do presente, eu queria que essa coisa fosse diferente, eu vou usar o wish mais o verbo no passado. Por exemplo, eu não tenho dinheiro, então eu posso falar assim: I wish I had money. Eu usei I wish I had. O verbo have tá no passado. Então, eu tô falando de alguma coisa no presente, de uma situação no presente que eu queria que fosse diferente. Então, toda vez que eu quiser falar de alguma coisa na situação presente, quiser colocá-la que fosse diferente, eu vou usar sempre o wish mais o verbo no passado. Outros exemplos. Eu não sou rica, então eu posso falar assim: I wish I were rich. Por que I were? Porque quando eu uso o verbo to be no passado, geralmente para I é o was. Mas quando eu estou acompanhando do verbo wish, para soar mais natural, mais correto de acordo com a gramática, eu vou trocar pelo were. Então, em nenhum pronome, I, he, she, it, eu vou usar o was. Eu vou sempre usar o were. Então, por exemplo, John wishes he were taller. John gostaria que ele fosse mais alto. Então, quando eu falo com wish como verbo, eu vou sempre usar nessa maneira de gostaria que alguma coisa fosse diferente. Então, esse foi o primeiro exemplo que eu dei. A segunda maneira de usar o wish é quando eu vou falar de alguma coisa que aconteceu, ou seja, de uma situação passada, que eu gostaria que essa situação fosse diferente. Por exemplo, se eu digo assim: eu não estudei para a prova. Passado, acabou. Então, eu posso falar assim: I wish I had studied for the test. Olha só, agora eu vou usar o wish mais o passado perfeito. Por quê? Eu tô lamentando de alguma coisa passada, uma situação que já aconteceu. Então, quando eu falo de alguma coisa passada, eu vou sempre usar o wish mais o verbo no passado perfeito. Outro exemplo. Mary wishes she had gone to the party. Então, Mary gostaria que ela tivesse ido à festa. Mary foi à festa? Não. Digamos que aconteceu algum problema com ela, ela não conseguiu ir para a festa, então ela gostaria que ela tivesse ido. Então, eu vou sempre usar o wish mais o passado perfeito. E por fim, a terceira maneira, quando eu vou falar de alguma pessoa ou de alguma coisa que fosse diferente, no sentido de não estar satisfeita com aquilo, no sentido de estar preocupada ou irritada com alguma coisa. Então, eu vou sempre usar assim: wish mais would. Então, vai ficar assim, por exemplo, meu patrão não me deu um aumento. Queria que meu salário fosse mais alto, mas meu patrão não aumentou o meu salário. Então, eu vou falar assim: I wish my boss would give me a raise. Então, olha só, o que eu falei? Eu gostaria que o meu patrão me desse um aumento. Ele não me deu um aumento. Então, eu tô falando de uma outra pessoa. Quando eu lamento alguma outra coisa, uma outra pessoa, que eu gostaria que fosse diferente, mas eu sei que essa coisa não vai mudar, eu vou sempre usar o would. Então, para resumir o que eu falei, quando eu uso, na primeira maneira, quando eu uso o wish mais o passado simples do verbo, eu vou estar reclamando de vou estar lamentando, na verdade, de alguma situação presente. I wish I were rich. Eu gostaria que eu fosse rica. Eu não sou rica, minha situação presente é essa, certo?
A segunda maneira é quando eu lamento alguma coisa que já aconteceu. Não tem como eu voltar atrás. Então eu vou dizer assim: I wish I had studied for the test. Eu gostaria que eu tivesse estudado para a prova. Eu não estudei. Estudei. Eu tô falando de passado, certo? Então eu vou estar lamentando alguma situação passada. E por fim, eu vou usar esse wish mais would quando eu quero lamentar de alguém. Eu tô insatisfeita com alguma coisa. Eu tô irritada com alguma coisa. Então eu sei que essa coisa ou essa pessoa não vai mudar. Então eu vou sempre usar o wish mais o would. Lembrem que quando eu uso essa terceira maneira, eu não posso falar de mim mesma, certo? Ou um João não pode falar dele mesmo. É sempre lamentando por alguma outra pessoa ou alguma outra coisa, como foi o exemplo que eu dei a vocês. I wish my boss would give me a raise. Eu gostaria que o meu patrão me desse um aumento. Então, essas são as 3 maneiras do verbo wish que eu expliquei para vocês. Lembrando que o wish, nesse caso, está sendo como verbo, está sendo usado como verbo, mas eu posso usar o wish também no sentido de eu dizer um pedido, do verbo fazer um pedido, to make a wish, entre outras coisas, certo? Espero que vocês tenham entendido a diferença desses 3 wish e até o próximo vídeo.